Gente, tudo bem com vocês? Já que eu falei da visão mais micro da estética integrativa quântica, hoje eu vim falar sobre um vídeo explicando da questão mais macro da nossa saúde, da nossa vida, que é a geobiologia, que é a astrologia, a bioesfera e tudo aquilo que vai subindo todas as dimensões até chegar no nosso querido, lindo e maravilhoso sistema solar, que vocês já conhecem desde a época da escola, mas nunca souberam o quanto influencia você na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida fértil, em qualquer coisa. Então, se a gente começar a pesquisar e começar a estudar um pouquinho sobre tudo isso, os parasitas são a nossa parte mais micro, que juntando um monte de micro-organismos vai gerar um organismo humano. Desse organismo humano, todos os processos fisiológicos, xixi, cocô, suor, cabelo, febre, também geram outras reações químicas na nossa atmosfera. E isso vai subindo quando a gente vai começar a falar de sol, de lua, de chuva, de vento. Continua subindo e ele vira uma energia cósmica. Então a gente não tem aquele buraco da atmosfera. Por que as pessoas comentam muito sobre o buraco da atmosfera? Porque a atmosfera é que nos protege de tudo. E exatamente acima dessa atmosfera é que a física começa a atuar. A física quântica é a física que é mais amiga nossa, ela é a que mais ajuda todo o conceito da estética integrativa, porque ela estuda as micropartículas elétricas que existem em todo o planeta, em todo o universo. Então, antes de você ter se tornado uma matéria, existem uma série de explicações que a NASA já sabe há muito tempo e ninguém sabe toda a verdade. Algumas pessoas começaram a se incomodar com isso e essa nova população está começando a se criar. Porque a partir do momento que você conhecer sobre a física quântica, é a hora que você vai ter liberdade de ir e vir e realmente fazer tudo aquilo que você quer. Mas vamos começar a falar sobre o assunto para vocês entenderem e esse vídeo também ficar bem legal, porque aquele que não se atualizar nesses temas, não importa qual é a sua profissão, tá? Todo mundo é beneficiado pela astrologia, todo mundo é beneficiado pela bioesfera. Você vai ficar para trás, porque o seu atendimento ele não vai ter tanto valor quanto aqueles que entregam ótimos resultados trabalhando a mente do seu paciente, trabalhando o bioquímico do seu paciente, pensando primeiro como foi que ele chegou naquele problema. E é só contando com a física para descobrir tudo isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de universo? Começando sobre o que eu mais gosto, né, que é falar da parte de cima, daqui para baixo. Existe um estudo chamado cordas cósmicas. Se vocês entrarem no Google, você tem acesso a esse tipo de estudo. Essas cordas cósmicas, elas jogam fagulhas, fogo, riscos de energia, disparadamente em uma velocidade que muito mais rápida do que a velocidade de luz, que é impossível de talvez você enxergar. Mas quando ela vai atingindo uma outra dimensão, existe uma poeira no universo e muitas pessoas sabem disso. Então as cordas elas descem lá do universo, do mais longe, de tantos anos-luz lá de cima, como se fossem fagulhas e tiros, exatamente em direção ao nosso sistema. Quando ela atinge uma determinada camada, uma determinada dimensão, essas fagulhas, ela começa a se misturar com os quarks e com os gluons, que são micropartículas que existem nas outras dimensões. Essas cordas cósmicas, elas fazem um fluxo totalmente vertical, né, indo para baixo. E quando ela chega nessa parte onde tem os quarks e os gluons, ela começa a ter um movimento que nós chamamos de toroidal, que é um fluxo que gira. Por isso que todo mundo gira o bolo para a direita, toda a batedeira vira para a direita, todo o liquidificador vira para a direita, porque o mundo todo se movimenta nesse fluxo toroidal. Então imagina aquelas cordas cósmicas descendo,
Os quarks e os gluons grudando um no outro, e ele vai descendo, ele vai descendo. E quando ele atinge uma outra dimensão, uma outra camada, ele recebe um elétron, que é a unidade da energia. Ou seja, ele vira átomo neste momento. Então, quando eu já juntei cordas cósmicas, quarks, gluons e energia do elétron, eu começo a criar um amontoado de energia que, junto com alguma química aqui descendo, cada vez mais descendo, porque a meta é chegar lá no espermatozoide do seu pai, para encontrar o óvulo da sua mãe. Esse caminho todo é para isso. Ele começa a tomar formas. Quais formas? Quando a mamãe se alimenta de um alimento saudável, ela está ofertando a parte bioquímica disso. Então, eu tenho o elétron da energia junto com vitaminas e minerais, eu tenho coisas saudáveis. Se eu tiver um átomo, um elétron e energia com tudo que a indústria forneceu, eu já não tenho uma célula saudável, eu tenho uma célula doente. Então, essa transformação, essa transmutação que vai acontecendo desde lá de cima, ela vai tomando um rumo toroidal até entrar bem aqui na sua cabecinha. Você já se perguntou por que todo mundo tem um redemoinho na cabeça? O que te explicaram sobre isso? É muito segredo por debaixo dos panos que vocês não imaginam. Mas aos pouquinhos eu vou ensinar para vocês, de pouquinho em pouquinho, para vocês entenderem. Mas o principal é, olhe para o céu. É de lá que tudo vai acontecer na sua vida. Então, cordas cósmicas, quarks e gluons, átomos, um monte de átomos, corpo, órgão, cabelo, você, matéria, tudo isso começa a ser formado a partir de todas essas energias que eu acabei de falar para vocês. É só uma palhinha para você que nunca escutou nada do tipo, para você conseguir entender o que significa estética integrativa quântica e o quão profundo a gente estuda. Então, não é só estudar a celulite, é entender o porquê que a celulite chegou ali. E aí não é só estudar saúde, é entender o que fez essa pessoa comer para poder ter celulite. E não é só entender de questões emocionais, é entender o porquê que ela está com esse emocional. Quem são as famílias de 5 gerações que fez você? É isso que a gente precisa começar a entender. E é a explicação de trás para frente e de frente para trás. Os micro-organismos vão montando um organismo humano e das cordas cósmicas atingindo todos os processos energéticos, você vira humano. De trás para frente, de frente para trás, você precisa seguir as regras. Quais são as regras? As únicas que existem em qualquer lugar do mundo, universo, multiverso, galáxia, ou seja lá o que você imaginar. Que são as 7 leis universais. E se você não segue as 7 leis universais, você não vai conquistar o que você tanto sonha. Você vai nadar e morrer na praia. E, nossa, não dou sorte, nada acontece comigo. Por que eu faço toda vez tudo certinho e dá errado? Porque você deve ter falhado em alguma das 7 leis do universo. Em um outro vídeo eu vou falar sobre as 7 leis universais, que eu tenho certeza que agora você ficou curiosa, né? Pra saber se você tá errando ou não tá errando. Mas eu aviso vocês quando for a melhor hora de eu passar para vocês o segredo da vida, que são as 7 leis universais. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse meu cenário. Ai, eu adoro. Meu Deus. Mas a gente se encontra em outro vídeo, gente. Um beijo. Tchau, até a próxima.